Marisa, pastor Gerardo, nosso irmão, pastor amigo, por favor, meu irmão. Pastor Gerardo é um amigo dessa igreja. Ele é um amigo dessa igreja. Aleluia. Quando nós pensamos na igreja de Agualva, pastor Gerardo e a sua família, e a sua congregação, ele é pastor de uma congregação aqui no Estoril. Estoril é de Gerardo. Estoril. E você tem toda a nossa consideração e apreço. Muito obrigado. Amém? Por tudo, não pelo que você tem feito por nós. Vai além disso. Vai na conexão que o pastor João falou. Nós estamos conectados. Amém? E eu marquei uma data na agenda difícil dele, ele viaja essa semana no Brasil. E já veio da América. Chegou lá pela América. E hoje está conosco, nos traz a mensagem especialmente. Amém? Amém. O microfone é seu, meu amado. Obrigada. Cumprimento-vos nesta manhã, bom dia na paz do Senhor, amém? Amém. É muito bom estar aqui, fazer parte desta família, adorar a Deus, glorificar o Senhor. Esta manhã eu trago a dona Lenice, né? Aleluia. Companheira de 27 anos, 27 Glória. anos de jornada, e aí está pouco ainda, né? Mas poder vir cooperar, ministrar ou falar algo da palavra de Deus é muito significante para mim. Amém. Eu ministro a palavra desde 14 anos. E ontem à noite eu fui surpreendido por uma chamada. Quando eu tinha 15 anos, 3 casais se uniram para me ajudar em oração, me ensinar a orar. Os 3 homens já não estão mais, mas as 3 mulheres estão. E ontem uma senhora de 83 anos, uma neta, ligar para mim. Dizia assim: não deixe eu partir sem antes vê-lo. Estou indo agora ao Brasil ministrar em 21 cidades diferentes. Aleluia. Depois eu vou no Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste. Depois eu irei a Belém para rever a família e eu vou fazer essa visita. Não posso deixar essa mãe de oração me ensinar a oração. Foi uma experiência, não era só a mim, nós éramos um grupo de 10 jovens, somos pastores, e ela está se despedindo. Um está na América, outro está parece que no Japão, estão espalhados. E aí nós frequentávamos a casa dela para fazer oração. Então Deus, ele vai construindo a nossa história, né? E o tema de hoje é o Espírito Santo. Que tema maravilhoso! Eu quero ler, mas antes de eu fazer a leitura, deixa eu pagar uma dívida. Porque não dá para ministrar. Eu sou escritor há algum tempo e eu falei a 2 amigos que eu tinha um livro e que eu ia dar de presentes a eles. E esse tempo passou e eles disseram: cadê o livro já? Cadê o livro? Então está aqui, hoje eu estou pagando a dívida. Esse é um livro sobre a gestão de Deus. 70 conceitos de gestão estão na Bíblia. Então esse livro é raro, é um dos já faz 10 anos que eu lancei. Esse aqui é o seu. Esse livro aqui são meus últimos lançamentos. Conquistando a Bênção, 85 maneiras de ser abençoado no Antigo Testamento. Amém. Glória a Deus. Jesus Cristo o Abençoador, 186 bênçãos no Evangelho de Mateus. Amém. Glória a Deus. Ao ler esse livro, ler o Evangelho, você vai enxergar as bênçãos que estão. É seu também. E esse, toda vez que eu anuncio, as pessoas sorriem. Sogra também é bênção. 120 virtudes da sogra de Ruth, de Noemi. Aí esse aí, com a pastora. E essa aqui, essa coleção aqui, marido. Aleluia. Toda a dívida, marido. Toda a dívida está paga.
viu, Larissa? Paga dívidas consigo e com o Ronaldo. Glória a Deus. Depois, se alguém se interessar, quiser adquiri-los, esse Gestão de Deus que eu não tenho mais aqui, devo trazê-lo agora do Brasil, se ainda houver lá. É um lançamento um pouco mais antigo. E vocês, muito fácil, muito bom de ler, o da sogra de Ruth, as virtudes, são 120 virtudes na vida de uma mulher. Eu tenho certeza que vai ajudá-lo de forma muito boa. Vamos à Bíblia, Evangelho de João 14, 26. Evangelho de João 14, 26. Evangelho de João 14, 26. Já está aqui. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Amém. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém. Vamos sentar. Queridos, o projeto de Deus para com a humanidade, em primeiro plano, é salvar. Salvar o que se havia perdido. E os perdidos foram toda a raça humana. Porque o primeiro casal optou em desobedecê-lo. Mas isso não fez Deus desistir de nós, desistir da raça humana. Ele providenciou o Salvador, Jesus, o Filho. E Jesus diz assim, quando ele está com os discípulos prestes a partir, ele disse, olha, tem uma pessoa que vem para cá. O Espírito virá habitar em vós. Que notícia, que revelação tão poderosa. O Espírito Santo virá habitar em vocês. Então vejamos só, sem conhecer a Deus, nós somos um corpo natural, o Espírito da vida, e Jesus disse que em alguns casos, ou na maioria das vezes, há um Espírito que influencia o ser humano e habita na casa dele, no corpo dele. Mas quando ele conhece a Jesus Cristo, esse Espírito é tirado, a casa, o ser humano é transformado, nasce de novo, e aí o Espírito Santo, dado por Deus, vem e habita no ser humano. Então quem está em Cristo é o indivíduo, é o ser humano que tem seu próprio Espírito e o Espírito de Deus habitando nele. O Espírito de Deus, ele habita com um propósito, né? Você pode só colocar a outra parte do versículo, ó. Ensinar, lembrar. Ele vai ensinar e vai lembrar. Então nós estamos em todo o tempo aprendendo e lembrando, recordando, aprendendo e recordando. Que esta manhã seja uma manhã de aprendizado, nesses minutos que vamos aqui falar da palavra. Quando o Espírito Santo desceu, nasceu a igreja na terra. A igreja nasce quando o Espírito Santo desce. Amém. Quando o Espírito Santo foi dado pela primeira vez, foi dado pela primeira vez na igreja, nasceu a igreja. Só que a igreja, esse capítulo é Atos, eu quero ver depois, aconteceu num dia de uma celebração em Israel, chamado de Pentecostes, né? 50 dias depois da Páscoa. Lá desceu o Espírito Santo, um acontecimento que mudou a história da humanidade. Ali nasceu a igreja. E 2000 anos depois, a igreja está viva e poderosa. Nasceram reinos, acabaram-se reinos. Nasceram regimes, acabaram-se regimes. Nasceram poderosos, morreram poderosos, mas a igreja continua. A igreja não parou. Hoje a igreja está espalhada em toda raça, povos, tribos, línguas e nações. Porque a missão da igreja, o projeto de Deus da igreja sempre foi esse: ide por todo mundo, ide por todas as nações. E eu fico feliz esta manhã de fazer parte desse projeto. Aleluia. De ter deixado o Brasil e estar aqui. É o meu quarto país que eu moro pregando o Evangelho de Deus. Em quatro países diferentes. A Lenice esteve na Argentina conosco e agora está em Portugal durante 10 anos. Mas eu estive em mais 3 países antes da Lenice. E o que eu tenho visto ao longo da minha vida,
a igreja não pode separada. O Senhor disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor foi levantando, o Espírito Santo foi enchendo Mônica, enchendo Rosana, foi enchendo cada um de nós e foi nos tornando esse mensageiro, essa testemunha que nós somos. Nós estamos agora anunciando o Evangelho e lembro-me, né, o privilégio, né, estar lá no céu marcado, a reunião lá na casa do Vasco. Não foram 2 dias, não foram 2 ou 3 dias? 3 dias lá. Ali estava ali, o que estava ali? Deus dizendo: é minha igreja, é mais uma igreja que está nascendo. Agora, o diferencial da igreja e do crente é o Espírito Santo. Aleluia. É Ele que nos conduz, Ele que nos faz. Então eu vou falar de momentos. Simbolicamente, eu vou usar o termo Pentecoste porque é como nós entendemos que é o derramamento do Espírito Santo. Primeiro Pentecoste da Bíblia, fora de época. A primeira vez que Deus encheu várias pessoas do Espírito Santo era fora da época, não era para fazer. Mas Ele fez para demonstrar. Então vamos lá, eu vou pedir a ajuda aqui. Números, capítulo 11 e 14. Números 11 e 14. Primeiro Pentecoste da Bíblia, tá? Simbolicamente o nome é Pentecoste, mas o derramamento. Olha o que Moisés disse para Deus: eu não posso levar a este povo, porque é muito pesado para mim. É o líder, é o pastor, isso é muito pesado, não vou conseguir levar. Veja o 17. Olha o 17 que o Senhor disse: então eu descerei e ali falarei contigo e tirarei o Espírito que está sobre ti. O Espírito Santo já estava em Moisés. E porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo para que tu não as leves sozinho. Olha só, Moisés tinha uma porção do Espírito nele e ele não sabia a quantidade. E ele disse: eu não consigo levar, é muito trabalhoso esse povo. Ele disse: calma, reúne aí 70. E eu vou tirar do Espírito que está em ti, Moisés, e vou distribuir com 70. É o 25, versículo 25. Olha aqui: o primeiro derramar do Espírito, isto lá no deserto. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe olhou, e tirando do Espírito que estava sobre ele. Você pode dizer comigo? E tirando do Espírito que estava sobre ele. Não era isso? E pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Aleluia! Aleluia! O Senhor tirou o Espírito que estava em Moisés e distribuiu com 70 anciãos. 70 anciãos, 70 idosos, 70 velhotes. No deserto, cheio do Espírito da porção que estava em Moisés. Aleluia! Imagina Moisés dizendo: Senhor, tudo isso estava em mim. Tudo isso estava em mim e eu não estava percebendo. Nós não podemos viver sem perceber o poder, a grandeza, a glória do Espírito Santo que habita em nós. Achar que nós não vamos conseguir. Moisés tinha porção para 71 homens e achava que não ia conseguir. Achava a tarefa difícil. Sabe por quê? Moisés não tinha entendido que não era ele, era quem estava nele. Glória a Deus. Não era ele. Ele foi treinado, foi preparado para ser príncipe, para ser faraó, mas ele não era ele. Não somos nós. O primeiro foi fora de época, porque eles tiveram aquela experiência e depois nunca mais. Só vim aqui só para vocês uma demonstração, porque o grande dia é em Atos dos Apóstolos, é o nascimento da igreja. Aí é o capítulo 2 de Atos, 1 a 4. Vamos só ver o capítulo 2 aqui. Esse é o Pentecoste, vamos dizer que muda tudo, tá? Céu na terra. E cumprindo o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles.
E diga comigo, e todos E todos foram cheios foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Aleluia! Glória! Glória a Deus, aleluia. Que momento! Eram 120 pessoas. Glória. 120. Estavam todos concordemente, unânimes, todos ali. Ufa! Amém. De repente veio um som veemente. Eu tenho um hábito. Se tiver montanha para subir, eu já estou velho. Eu subo. E nós morávamos em Esquel, na Patagônia, e lá é um lugar de esquiar. Então tem as montanhas e você sobe com o exército. Muito frio, muita neve, e eu fui lá. Tem um parque lá, eu digo, eu vou no topo dessa montanha. A Lenice não quis ir, os outros não quiseram ir, eu fiquei igual um astronauta e fui. Lá você fica com um cabo de aço preso, porque o vento é muito forte. E aí o instrutor dizia assim, você vai ouvir a voz do vento. Entre as cadeias das montanhas, coisa incrível aqui. Quando eu leio esse texto, eu lembro desse momento que o Espírito Santo veio com um vento veemente. Todos ali parados, observando. Depois o Espírito Santo, estou te enchendo, 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 estou te enchendo. Aleluia! Fala em novas línguas aí, fala em outras línguas, fala em outras línguas, fala em outras línguas. Glória! Esse é o Pentecostes que luta. Fala, Espírito, aleluia. Se você seguindo esse texto, eu não vou me prender muito a ele, eu quero citar mais 3. Você perceberá que haviam ali reunidos pelo menos 11 povos diferentes sendo representados. Inclusive, coloca o 11, que eu vou dar um exemplo aqui que foge da percepção de muita gente. Ó, cretenses e árabes. Até os árabes falaram línguas estranhas e foram cheios do Espírito Santo. E os árabes eram descendentes de Abraão por Agar. E está do outro lado os descendentes de Abraão por Isaac. O Espírito Santo não tem problema com nenhuma etnia, com nenhuma nacionalidade. Não tem. Os homens é que brigam, os homens é que fazem guerras. Mas o Espírito Santo não tem. Se você olha para a Rússia, tem uma igreja cheia do Espírito Santo na Rússia e outra igreja cheia do Espírito Santo na Ucrânia. Os homens têm problema, o Espírito Santo não. Aleluia! Veja aí, de todos ouvindo falar na grandeza de Deus na sua própria língua. Isso que é maravilhoso. Porque o árabe estava sentado, estava lá, ele recebe o Espírito Santo e recebe com a presença do Espírito Santo uma graça e autoridade para falar na língua de alguém que estivesse ali fora. Você já pensou? O Espírito Santo não vem para ensinar. É tão diferente se nós olharmos as culturas, a nossa para a portuguesa. Mas nós estamos aqui e muitos brasileiros estão aqui como ministro pregando o Evangelho. Não é isso? Talvez a nossa seja mais próxima com a africana. Nós brasileiros somos mais próximos dos africanos. Todo o barulho, a agitação, toda a nossa alegria, né? Nosso jeito de ser, falar alto. Eu fico assustado com o africano tendo comboio, ele fala para toda a gente ouvir, diga, é Brasil, isso aí, é nossa herança. E os portugueses falam, mas baixinho. Isso não somos nós. E não somos nós. O brasileiro é mais assim, eu disse, talvez eu não sei. Tem muitos brasileiros pregando na África. Tem muitos. Talvez a facilidade seja maior. Mas isso não impede o Espírito Santo trabalhar em nós. Vai nos moldando, vai nos fazendo. Agora, dizer mais. Um foi fora de época, só para um dia. Esse não. Esse, até a vinda de Jesus, perdurará. Aleluia. Só vai trocando as pessoas, mas o Espírito vai enchendo. Só vai trocando as pessoas. Lembra daquele texto da Bíblia? Ainda há vasos, o azeite está derramando. Enquanto tiver alguém crendo, pregando o Evangelho e crendo, o Pentecostes está aí. Está descendo aí. Amém? Agora vamos lá, mas naquela época tinha um problema cultural. Os samaritanos não falavam com os judeus.
O judeu não falava com o samaritano, não tinha amizade. Mas o Pentecostes desce aonde? Desce no meio dos judeus. Faltava o Pentecostes dos samaritanos. E o Senhor tratou de resolver isso. Atos 8,14. O Senhor tratou isso aí. Ele mandou Filipe para Samaria. E os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra, os samaritanos creram em Jesus, através de Filipe. Filipe não era apóstolo. Filipe era um dos diáconos escolhidos da igreja. Não era apóstolo. Aí ele vai lá, prega, receberam a palavra, aí enviaram lá Pedro e João. Aí a dupla de ouro. Pedro e João, os quais tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Olha só, eles já tinham recebido. Agora eles vão orar para que outros recebam. É isso que nós temos que fazer. Tem mais aí? Pois sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Somente batizados nas águas. Você pode ver. Então eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Aleluia. Estava o Pentecostes dos samaritanos. Aleluia. O samaritano não era mais diferente do judeu. Porque o samaritano também tinha o Espírito Santo. Então a igreja, nós recebemos o Espírito e oramos para que outros recebam. Nós também podemos. E eles impuseram as mãos. Saíram colocando. Samaritano, recebe o Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo. Coisa maravilhosa. Eu pregava, acho que uns 30 anos atrás, eu pregava em um congresso, e aí eu fui orar pelos jovens, para Jesus batizar no Espírito Santo. E Jesus batizou muitos jovens naquele dia, acho que uns 60 jovens. E entre os 60 que o Senhor batizou a minha esposa. Aleluia. Nem sabíamos que nós iríamos ser marido e mulher. No grupo de jovens, ela foi batizada no Espírito Santo. Não tinha nada, nem nos conhecíamos. Nem nos conhecíamos. Ela recebeu o batismo do Espírito Santo. Lá em casa, irmão, para a glória do nome do Senhor, todos são batizados no Espírito Santo. Glória a Deus. Todos são batizados. Coisa maravilhosa é você conviver com pessoas que já receberam o Espírito Santo. Aleluia. São cheias, são diferentes, são otimistas, pode dar um cenário de destruição. Vamos vencer em nome de Jesus, venceremos em nome de Jesus. O maior está conosco, né? A fé funciona, você usa a fé. As pessoas olham para quem tem o Espírito Santo ser diferente e ela pode até pensar, está maluco, né? É um maluco acreditar. Mas nós acreditamos. Aleluia. Nós acreditamos, irmãos, porque não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Mas tudo bem, vamos lá. Se já teve uma descida do Espírito, uma repartida do Espírito do deserto, a descida dos judeus, o nascimento da igreja, agora tem dos samaritanos, mas tinha um povo também que eu acho que Deus não ia querer nada com eles, se nós olhássemos pela ótica natural, os gentios. Os gentios envolviam todos os povos que não eram judeus. E principalmente os romanos, que eram os senhores da terra daquela época. Aí o Senhor disse, calma, eu vou resolver esse problema. Eu vou providenciar o Pentecostes, uma descida do Espírito Santo sobre os gentios. Oh, aleluia. Aí havia um homem, um centurião, né, Cornélio, um homem chefe de 100 homens, 100 soldados. O Senhor vai lá na casa dele, vai lá com ele e dá uma visão para ele. Sei, esse povo aí não está louco, esse povo é minha igreja, é meu, são meus, e tem mais. Eu já dei para eles algo que vocês não têm. Manda chamar Pedro. Enquanto isso, Pedro está dormindo na casa de Dorcas, esperando o almoço, estava atrasado. Ele dá uma dormida, o Senhor dá uma visão, dá um sonho para ele, uma visão. E ele vê um lençol, vários animais imundos. O Senhor disse, pode pegar, mata e come. Ele disse, não, Senhor, isso é imundo. Ele disse, não chama imundo, que eu já santifiquei. Aleluia. Você tem que fazer uma obra para mim. De repente, bate na porta lá. Ei, tem o Pedro aí, tem. O centurião está te chamando. Vai, Pedro. O Senhor disse, pode ir. Quando Pedro chega na casa do centurião, vai acontecer isso aqui. Atos 10, 44.
Atos 10, 44. Olha o que vai acontecer na casa desse romano, desse gentio. E dizendo Pedro essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Aleluia. Aleluia. Quando Pedro está falando, ele nem pôs a mão ali, ele nem orou, ele está falando, basta, o Espírito Santo sobre todos. Que coisa gloriosa é o Espírito Santo. Amém, Senhor. Não sei se vocês observaram, mas a medida de Deus é todos. Todos. É todos, não fica ninguém de fora. O Espírito Santo é para todos. Aleluia. E aí, os romanos batizados, os gentios batizados, os samaritanos batizados, os judeus batizados, e todas aquelas etnias batizadas, ninguém ia segurar o Evangelho. Aleluia. O Evangelho. Nós sabemos a história da igreja, né, que na época de Nero, né, quem fazia fogueira de cristãos. Nega Cristo. Não dá para negar. Quem tem o Espírito Santo não dá para negar. Aleluia. Um livro que mudou a minha história de vida, chamava-se Torturado por Amor a Cristo. Não sei se vocês lembram desse livro. É da época é uma história de um pastor, se tornou pastor depois, Richard Umbridge. Ele se converte na Polônia, Segunda Guerra. E o regime vem depois e quer sufocá-lo. E o prenderam. Você tem que negar a Cristo. Isso não dá para negar. Não posso negar. E ele foi em Belém do Pará, já na cadeira de rodas, velhinho. E lá eu comprei o livro. E ele conta no livro, na história dele, que para que ele desistisse, mataram o filho dele, mataram a esposa dele. Ele diz assim: vocês não mataram meu filho nem minha esposa, vocês apenas aceleraram a chegada deles na presença de Deus. Quem tem o Espírito Santo não desiste do céu. O Espírito Santo está nos santificando, nos preparando para o céu. O Espírito Santo está nos preparando e santificando para o arrebatamento da igreja. Aqueles que dormem em Cristo, que tinham o Espírito Santo no dia a dia, ressuscitarão primeiro. Olha! E os que estiverem vivos, seremos transformados em abrir e fechar de olhos, milésimo de segundo. E então estaremos para sempre com Ele. Então, o Espírito Santo, esse é o papel dele. Igreja, nós não podemos querer mudar o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo não é para dar espetáculo. O Espírito Santo não é para fazer ninguém dançar, bailar, pular por acaso. Não é isso. Ele veio para nos ensinar, para nos fazer lembrar. Nós temos um céu, nós somos peregrinos e forasteiros na terra. Estamos de passagem, mas o nosso país é a mansão celestial, é o céu, é a Nova Jerusalém. A nossa vida aqui é preparação. É preparação a nossa vida. Aleluia. Deixa eu te dizer uma palavra aqui já para encerrar. Com salvação não se brinca. Com salvação não se brinca. Aleluia. Nós temos o Espírito Santo em nós para não perdermos a salvação. E o último, pastor Gerardo, Atos 9:17. Esse é o último. Olha, todos conhecemos a história deste homem, bravo, perseguidor, pediu carta para matar crente. Se onde tiver um crente eu quero matar. Tá bom, você quer matar crente? O Senhor esperou ele no caminho de Damasco. Tirou a visão dele, Saulo. Saulo ficou 3 dias cego, sem comer, sem beber, jejuando e orando. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Aí o Senhor vai lá e fala com Ananias. E disse: Ananias. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou, para que tornes a ver, e diga comigo, seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Saulo, irmão Saulo, que eu vou dizer, irmão Saulo, eu tive um encontro com Cristo.
Já teve um encontro aí, irmão? O Senhor que te apareceu no caminho, ninguém sabe, mas eu sei porque o Senhor falou comigo. Amém. Manda eu vir aqui. E eu vou impor as mãos sobre você, porque você precisa receber o Espírito Santo. Você pode ficar em pé comigo? Aleluia. Glória. Você precisa receber o Espírito Santo. Obrigada. Benito és tu, Senhor, aleluia. Glórias e glórias e glórias. Pensa comigo. Oh, glória, Pensa aleluia. comigo. Deus mandou uma mensagem para uma pessoa específica. Diz assim: você precisa receber o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Você precisa receber o Espírito Santo. Aleluia. Eu quero fazer uma oração nesta manhã. Para alguns, gratidão, porque já temos o Espírito Santo. Obrigado. E se alguém aqui que não tem o Espírito Santo, pensa: Senhor, eu quero receber o Espírito Santo. Eu quero receber, eu quero ter essa oportunidade. Já faz tanto tempo que eu recebi o Espírito Santo que eu já nem sei como é viver sem o Espírito Santo. Eu já nem sei como é. Não sei, pastora, como é viver um dia sem o Espírito Santo. Já são 42 anos. 42 anos. Aleluia. Glória a Deus. Oremos, Senhor Deus Todo-Poderoso, Aleluia. Deus Santo, Deus Justo, Deus maravilhoso, Todo-Poderoso, Aleluia. que te inclinas para ouvir a oração dos teus servos, que tens propósito muito além daquilo que podemos pensar, sonhar, imaginar, buscar. Senhor, a palavra que o Senhor mandou dizer a Saulo: tu precisas receber o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, o Senhor reuniu a todos para receber o Espírito Santo. O Senhor tirou de Moisés e encheu 70 anciãos. O Senhor encheu os samaritanos do teu Espírito. Os gentios receberam o teu Espírito. Que esta nação receba o teu Espírito Santo, Senhor. Que este bairro receba o teu Espírito Santo. Que as pessoas que habitam em Portugal, de todos os lugares da terra que vieram para este lugar, recebam o teu Espírito Santo. Aleluia. Aqueles que estão aqui que ainda não receberam, Senhor, recebam neste momento, em nome de Jesus Cristo, o teu Espírito Santo. E a todos nós que já recebemos, Senhor, a nossa gratidão, que sejamos instrumentos, Senhor, da tua paz, que sejamos instrumentos, Senhor, para levar a tua palavra, o teu nome e a tua glória, Senhor, entre os povos. Obrigado, Senhor, por estes dias. Obrigado, Senhor, por esta igreja. Obrigado por estes homens, por estas mulheres, por estes ministros, Senhor. Deus, 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 Deus. No nome de Jesus Cristo, cumpre a tua promessa. Derrama do teu Espírito sobre toda a carne, Senhor. Derrama do teu Espírito, Senhor, em todo lugar. O Senhor reina, o Senhor vive, o Senhor domina para todo e todo sempre. Deus, 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 Deus. Glória seja dada ao teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito habita em mim. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito habita em mim. Você pode dar um abraço a alguém que o Espírito Santo habita aí? Obrigado, meu amigo. Deus abençoe. Amém, Pai. Vamos orar pelo pastor Gerardo. Glória. Amém, amém. Glória. Amém. Vamos orar ainda de pé. Estenda sua mão para cá, casal. Casal Gerardo. Eu vou me olhar aqui. Eu tenho sabiado de toda aí. Amém. Amém, Pai. Amém, Jesus amado. Pai, queremos nessa hora Obrigada, Espírito apresentar a vida do teu filho, Santo. Senhor.
passará por tantas cidades, levará a tua palavra, Senhor. Encontrará amigos, irmãos tão queridos. Senhor, que ele vá, Senhor, na sua segurança, porque assim nós cremos, Senhor. Os anjos a guardá-lo, a protegê-lo, o Senhor o levará e o Senhor o trará. Que só o Senhor é Deus. Abençoa os seus pés. Oh Pai, abençoa os seus pés. Por onde ele pisar, Senhor, por onde ele andar, ali, Senhor, teu Espírito nesta manhã, a igreja toda ela, Senhor, mais uma vez aprendeu, recebeu, rememorou, Pai. Teu Espírito seja com ele, seja com a vida da sua casa, Pai, da sua família. Em nome de Jesus nós oramos. E em nome de Jesus nós abençoamos, Pai, a viagem do teu filho, Pai. Que assim seja, Senhor. Amém. Amém.